Salve galera, eu sou o Henrique Gnu. Eu sou o Puro Osso. Sou o Paulo Siles. Tá longe de ser puro osso, né? E hoje é dia de lado do Negrindica. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? E aí galera, minha indicação de hoje é Bando de Dois. Bando de Dois, escrito e desenhado pelo Danilo Beruti, mesmo autor que fez MSP do Astronauta e que fez São Jorge, que eu já indiquei aqui, que é bem legal também. Bando de Dois, eu me tornei fã do Danilo Beruti, muito pela arte dele, que eu acho muito boa, e as histórias dele também são bem legais. Ele faz uma pesquisa, então ele embasa as histórias dele em algum momento, alguma coisa mais real, tirando o Astronauta, né, que não, né, mas não é o dia de hoje. O Bando de Dois, ela foi premiada como o melhor HQ nacional em 2010 pelo Universo HQ. E ganhou o prêmio Ângelo Agostinho pelo melhor lançamento de 2010 também. E vale muito a pena ler, é única, é fascículo único. A volta dela aqui. Pela capa já dá pra entender, tem uma ideia, né, do que se trata. Que não é uma historinha muito bonitinha. No Bando de Dois, conta a história de uma época do cangaço, onde dois cangaceiros. Começa com um dos cangaceiros, um dos personagens principais da história, acordando depois de eles terem acabado de cair numa cilada da polícia local, que eles chamam da volante. A volante do Tenente Tenório. Honório. Tô com uma cola aqui. Do Tenente Honório. E esse cangaceiro, que é o Tinhoso, ele acorda e ele tem uma alucinação do comandante do bando dele pedindo para ele vingar a morte dos companheiros. E ele descobre que um outro companheiro dele sobreviveu, que é o Caveira de Boi. E os dois começam a planejar uma emboscada para pegar a volante do Tenório. Por quê? Porque o Tenório matou os cangaceiros e cortou a cabeça deles e está desfilando a cabeça deles por aí. E o Tinhoso quer dar uma morte, deixar a alma deles ir embora em paz. E, bom, Bando de Dois é muito legal porque mostra um pouco, é uma história nacional que é atemporal, assim, não tem um momento chave, não tem um tempo, mas você percebe que acontece num cangaço e mostra um pouco como se fosse um herói brasileiro e remexe um pouco na coisa dos cangaceiros de antigamente, do Lampião e de toda essa atmosfera dessa época. E é uma história bem legal, vale muito a pena ler. Eu li já mais de uma vez, eu acho que é bem bacana, assim. Podia virar uma animação, tranquilo, que seria muito bacana. E essa é a minha indicação de hoje, o Bando de Dois, de Danilo Beruti. Bom, minha indicação de hoje vem com esta belíssima capa, ó, é uma bela capa, 100% do Paul Pope. É uma história que foi lançada pela Vertigo nos idos de 2004 e 2005, a data não deve estar correta, então me desculpe, deveria ter verificado antes. O Paul Pope, ele era um artista plástico, ele começou a fazer quadrinhos e ele tem costume de escrever e desenhar suas próprias histórias, o que é muito bom, que faz com que o cara saiba o que ele está fazendo normalmente. As características interessantes com relação a essa história aqui é que ela é em preto e branco e ele usa alguns elementos que não se usam muito hoje em dia para fazer quadrinhos, por exemplo as retículas, que praticamente não são usadas. Ele tem um traço mais, não diria caricato, mas ele tem personalidade no desenho dele. E essa aqui é uma história simples, ela é uma história de garoto, conhece garota, garoto perde a garota. Só que ele coloca um pano de fundo de um futuro, 2038, Nova York, e aí ele coloca uns esqueminhas de ficção científica, mas coisas bem pequenas assim, sociais, do tipo de jogos que as pessoas gostam nessa época, tipo de esporte que eles assistem, tipo de dança que eles fazem, são todos elementos para dar uma mascarada na simplicidade da história. Mas a história basicamente é essa, é uma história de amor, e vale a pena pela qualidade do texto do Paul Pope, pela qualidade do desenho dele
e pela simplicidade. Ele mostra que você pode fazer uma ficção científica só criando um mundo levemente diferente do seu para contar sobre assuntos que estão no nosso cotidiano. Essa edição aqui é da Ópera Gráfica, é uma edição de capa dura muito bonita. A Ópera Gráfica ela não existe mais e ela lançava algumas edições muito caras. Na época em que ela lançava, essa não é tão cara. Ela custa R$ 49,90, é capa dura, pô, muito bem feita. Dá pra você encontrar ainda em algumas comic shops, tem que procurar um pouquinho, mas vale a pena. Essa é a minha indicação de hoje. Hoje eu trouxe pra vocês Quad. Quad é um quadrinho nacional também, que eu tenho falado bastante de quadrinho nacional. Ela saiu esse ano, em 2014, essa primeira edição aqui, saiu por um preço, se não me engano, uns R$ 35. Ela foi financiada por financiamento coletivo, pelo Catarse. Aqui ela tem, meio que um mix, são 4 histórias escritas por esses 4 amigos, cada um traz uma história diferente dentro do tema da ficção científica. As 4 histórias, vou pegar na minha colinha aqui só para lembrar. A primeira é a Terra e Alice, que é a história dessa mocinha aqui, que lembra muito uma mistura de Lara Croft com Tomb Raider. É a história dela, que ela é uma mecânica e ela está indo atrás de peças para fazer um serviço. A segunda história é Yes Trent, que é com esse robozinho camarada aqui. E, puta, não tem como você não gostar da premissa da história. Ele é um robô exorcista. Ele mora numa cidade com pensamentos bem comunistas, apesar de futurista, onde cada pessoa tem sua função, seu papel dentro da sociedade definido previamente, e o papel dele é exorcizar outros robôs que estão sofrendo com vírus, que estão tentando se manifestar e tomar o corpo deles. A terceira história é essa Muros, que é escrita pelo Eduardo Frigato. Ela já tem uma pegada um pouco mais séria, não que as outras sejam de comédia. Ela trata esse rapaz aqui. Ele é conhecido por lixeiro. Ele é um cara que ele trabalha no mundo aberto, procurando resquícios antigos da civilização, como obras de arte, música e por aí vai. E ele vende essas relíquias que ele encontra para os robôs destruírem, que dessa forma os robôs conseguem controlar essas mega cidades deles através do controle do pensamento das pessoas, tentando cortar todo tipo de relação com a arte e a inspiração. E a última história que fecha é a história, se chama Sally, que é com esse rapaz aqui, que é escrita pelo... Deixa eu só confirmar. Essa aqui é escrita pelo Eduardo Frigato, a minha cola tá não ajudando em nada. O traço dele, não sei se vai dar pra ver aqui, lembra bastante o traço que o Henrique gosta muito, que é o traço do Danilo Beirute. Se você der uma olhada, você vai ver que tem bastante referência, não sei se é inspiração ou se eles têm um trabalho parecido. E essa daqui trata meio que aquele tema recorrente da viagem espacial, lembra um pouco o primeiro filme do Alien, em que a nave quebra, você tem que buscar um jeito de consertar ela, só que lembra um pouquinho também a trilogia da Fundação do Asimov, tem a parte de busca pela Terra que está perdida. A revista me agradou pra caramba, porque os 4 desenhistas são muito bons, as histórias têm temas excelentes, e ela traz de volta um negócio que é meio perdido, que é aqueles livrinhos de ficção, que são vários contos, e você consegue ter um gostinho de várias coisas diferentes dentro da ficção. Tá aí pra vocês, Quad, segunda edição, que como fez sucesso, já tá pra sair agora no final do ano de 2014, talvez quando você estiver vendo já tenha saído. Muito bonita edição e leiam que vale muito a pena. Olá, aqui é o diretor. E aí, gostaram do programa de hoje? Quinta-feira tem Liga da Justiça, Escada para o Céu. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vem para o lado negro!